Bom, para fechar então a aula de coevolução, nós vamos falar sobre coevolução competitiva e outros tópicos. Então, coevolução tem muito a ver com competição, né? E a seleção natural ela pode levar à divergência, tá certo? Uma das situações que a gente observa isso é quando a gente observa o que a gente chama de deslocamento de caráter ou substituição de caráter. É quando as populações de duas espécies, quando elas não estão coexistindo, quando elas estão, por exemplo, em alopatria, cada uma no seu lugar, sem a presença da outra, elas têm uma característica de um jeito, mas quando elas estão coexistindo, elas mudam essa característica, elas têm um deslocamento das características, para evitar a competição, tá? Então, esse exemplo aqui de Geospisa fuliginosa e fortes, em Galápagos, né? Então você tem situações na ilha de Los Hermanos, por exemplo, você tem só fuliginosa, tá? E na ilha de Daphne Major você tem só fortes, tá certo? Então, quando você plota a profundidade do bico nessas duas espécies, onde elas estão em alopatria, ou seja, cada uma numa localidade sem a presença da outra, você vê que existe uma proximidade muito grande, né? Apesar de ter a média ser um pouco menor no caso de fuliginosa do que de forte, né? A média de fuliginosa é menor, há uma sobreposição, então elas têm características semelhantes, mas elas não estão competindo, porque elas estão em lugares diferentes. Agora, na ilha de Santa Cruz, onde elas estão concorrendo, quando elas coexistem, você vê que a média do bico de fortes, ela é maior, né? Então fortes tem um bico maior na ilha de Santa Cruz do que em Daphne Major, e fuliginosa também tem, por outro lado, fuliginosa tem um bico menor, né, na ilha de Santa Cruz do que ele tem em Los Hermanos. Você vê que a média é um pouco menor, você vê que então a sobreposição aqui fica praticamente nenhuma, tá? Por quê? Porque elas estão competindo no mesmo lugar, então vai haver esse deslocamento, né? Então o tamanho do bico vai deslocar para os extremos de cada uma de modo a evitar essa sobreposição. Mas como a outra espécie não está lá, você tem mais liberdade, você acaba tendo uma característica de outro jeito. Então isso é o que a gente chama de deslocamento de caráter ou substituição de caráter. Tá muito comum quando você tem alopatria, né, e você tem situações onde existe alopatria e casos de simpatria. Na simpatria, as espécies tendem a divergir mais. Tá? Isso é levado por essa coevolução, por essa competição, certo? Um outro exemplo interessante, importante também aí, é a questão da camuflagem, do mimetismo. Tá? Então, no caso da camuflagem, você tem organismos que estão disfarçados no ambiente, né? Então, aqui tem vários exemplos, né, de camuflagem e mimetismo. Tem uma esperança que imita uma folha morta, né, assim, não só verde, mas tem as cores, né, da folha apodrecendo, certo? Essa daqui que imita uma folha e que direciona a água para o chão, uma folha com doença, né, uma variante rosa, né? A camuflagem com líquen, né? Esse daqui você praticamente não vê o bicho, tá certo? Folha comida, seca, tá? Bem seca, bem comida, né? Aqui você tem uma folha com cocô de passarinho, inclusive, tá? Então, isso daqui são situações onde você tem essa camuflagem, né? Organismos que estão disfarçados no ambiente, certo? A coloração, então, ela pode ser, tem dois tipos, né? A coloração que a gente chama críptica, que é a camuflagem, tá certo? Que é quando o organismo se disfarça no ambiente. Tem alguns exemplos aqui, né? Esse daqui parece uma folha, mas é um bicho aqui, acho que uma borboleta, né? Uma mariposa. Aqui você tem um sapo, né? Aqui dá até para ver ele bem, mas dependendo da folha que ele está, não dá para ver. Aqui mal dá para ver essa aranha, né, na casca de árvore, esse lagarto também nas pedras. Isso daqui quase impossível, né, um peixe aqui no fundo de um rio com pedrinhas. Então, camuflagem é quando o organismo está disfarçado no ambiente, né, quando você não percebe a presença dele, certo? Isso é uma coloração chamada de críptica, né, aquela coloração muito sutil, muito, né, que você não consegue identificar, tá? E a gente tem também a coloração que a gente chama de aposemática, já é o contrário, uma coloração de advertência, uma coloração que ele chama atenção pela coloração dele, tá? Isso geralmente ocorre em organismos tóxicos, né? Então, a cobra coral, por exemplo, tem uma coloração muito forte, um dendrobatídeo, um sapo, né? Que esse besouro aqui tem uma coloração que parece um monstrinho aí. Né? Então, você tem aí a questão da imitação, né? Aí você tem o mimetismo, né? Quando uma espécie imita a outra. Tá?
No caso de cobra coral, por exemplo, você tem as falsas corais. São cobras que não são peçonhentas, mas que elas imitam uma cobra coral. Tá? E acabam se beneficiando disso porque essa coloração aposemática de advertência é uma advertência para os predadores. Olha, se você me comer, você vai morrer, ou você vai passar mal, ou você vai ter um gosto muito, muito ruim. Tá? E o mimetismo é interessante, que a gente tem dois tipos de mimetismo clássicos, né, descritos o primeiro descrito pelo Bates, né, o Henry Walter Bates, que é aquele naturalista que veio aqui para a América do Sul, aqui para o Brasil, junto com Alfred Wallace, no século XIX, e ele descreveu esse mimetismo onde uma borboleta impalatável, quando uma borboleta impalatável existe num determinado local, você pode ter borboletas que não são impalatáveis, ou seja, elas não têm um gosto ruim, mas elas imitam essa borboleta impalatável, né? E são linhagens diferentes. Aqui, por exemplo, você tem, né, essa espécie desse gênero aqui e essa outra espécie de outro gênero completamente diferente, ou seja, elas não são próximas filogeneticamente, são distantes, mas evoluíram, né, essa borboleta evoluiu para imitar essa borboleta. Por quê? Um fenótipo que parece com essa borboleta, que é impalatável, faz com que os predadores evitem, né? Se os predadores que aprendem a evitar essa borboleta acabam evitando essa borboleta também, apesar dessa borboleta ser gostosa, tá? Ele não sabe disso, então ele vai lá e vai evitar, vai preferir comer outras que não têm essa coloração tão chamativa, tão aposemática. E o outro mimetismo é o mimetismo descrito pelo Fritz Miller, né? Aquele alemão naturalizado brasileiro que viveu aqui em Santa Catarina, e eu já falei sobre ele, e foi um correspondente do Darwin, na época do Darwin, e escreveu um livro, né, em alemão para Darwin, né, e testou várias ideias do Darwin, e uma das ideias muito interessantes dele é o mimetismo chamado de milleriano, né, que no caso seria uma espécie impalatável que imita outra espécie impalatável. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem dois gêneros diferentes também, ou seja, essas borboletas não são parentes próximas, mas têm o mesmo fenótipo, tá? Com uma coloração aposemática, tá? Então são impalatáveis, estão no mesmo local, né? O que acontece? Elas se beneficiam com um aumento de frequência, né? Se você tiver várias borboletas impalatáveis, isso daí alerta né? Você tem um alerta para os predadores de não predar essas borboletas, certo? Quanto mais você tiver, mais você vai estar alertando eles. Então é o que a gente chama de, o que mantém esse polimorfismo aqui é uma seleção dependente de frequência positiva, né? Então quanto mais você tem, melhor. No caso do mimetismo batesiano, essa daqui é o modelo, né, que é a impalatável, essa daqui é a mimética, que é a palatável, né? Para esse polimorfismo ser mantido, a seleção de frequência, dependente de frequência, ela é negativa, na verdade. Ou seja, tem que haver poucas imitadoras para muitas impalatáveis. Se começar a aumentar muito a frequência de imitadores em relação aos palatáveis, os predadores não vão aprender, porque eles vão ter chance de pegar essa borboleta palatável e vão acabar comendo ela, né? Então, ou seja, quanto menor a frequência da forma palatável, da que está imitando, maior a chance de manter esse polimorfismo, tá? Então, são questões aí que estão todas associadas a essa coevolução das espécies, né? Evolução de uma dependendo da outra, em função dessas características que elas estão apresentando, tá? E com isso a gente termina, então, o nosso último episódio da aula de coevolução. Né? Na próxima aula e última, nós vamos falar sobre extinção e irradiação.